No 10º laboratório prático do nosso curso de Docker, a gente vai desenvolver uma estrutura de containers para criar e consumir uma API REST utilizando o framework Flask do Python. O nosso objetivo aqui é criar 2 containers, um servidor com essa API REST e um cliente Debian com o curl para consumir esse outro container com essa API REST. Porém, a gente vai utilizar uma abordagem diferente. A gente vai utilizar Docker Compose, essa tecnologia, em conjunto com arquivos externos. A gente vai criar basicamente 3 arquivos externos além do Docker Compose. A gente vai criar um arquivo de variáveis de ambiente, um .env, e também 2 Docker Files, onde que a gente vai atrelar todos esses arquivos dentro do arquivo Docker Compose. Eu estou aqui no ambiente do Windows 10 com o Ubuntu WSL instalado, permissão com o Docker para executar sem administrador, e também eu tenho o VS Code vinculado a esse Ubuntu de WSL, então é melhor para a gente definir aí os nossos códigos a serem executados. Primeiro a gente vai criar um arquivo chamado .env. Então eu vou executar aqui code, você pode executar o nano, eu vou executar pelo nano, tá? .env. Aí dentro do nano, eu vou minimizar aqui só para aparecer o rodapé do nano, tá? Eu vou só colocar uma variável de ambiente maiúscula chamada host port, tá? É a porta do host que vai ser na porta 5000. Eu vou tirar o zoom aqui, ó. Ctrl X para salvar, para sair, Y para salvar, Enter para confirmar. Agora nós já temos nosso arquivo .env, na verdade ele é um arquivo oculto, então a gente tem que colocar o "-a". Ele está aqui, ó, é um arquivo oculto das variáveis de ambiente. A gente vê aqui, temos a nossa host port, tá? O próximo arquivo que a gente vai criar é um Dockerfile para criar o nosso container imagem do servidor, ou seja, com o Python, com o Flask e as configurações da porta que vai ser exposta, que é a porta 5000. Para isso a gente poderia executar nano, ou no meu caso eu vou utilizar o Visual Studio Code, que fica mais fácil, tá? Eu vou criar um dockerfile.server, tá? E aí eu vou abrir o VS Code vinculado a esse WSL. Se você tiver aí com uma VM, uma máquina virtual, um ambiente em nuvem, provavelmente você vai ter que criar alguma configuração. Deixa eu trabalhar aqui para ver como ele vai se comportar. Deixa eu fechar aqui, vamos abrir de novo, para ele abrir só o nosso dockerfile.server. Esse aqui eu posso fechar, que é um arquivo local. E aqui no arquivo global, dockerfile.server, eu posso trazer a detecção como um Dockerfile. Eu vou aumentar aqui o zoom do VS Code para melhorar para nós. Então a imagem, a gente vai utilizar o Python, tá? O workdir, que é o diretório de trabalho, a gente vai iniciar no /app. A gente, quando criar esse container, a gente vai rodar o pip3 install flex e vai expor a porta 5000. Ctrl S para salvar. Pronto, a gente tem, aqui eu não vou usar o Copilot para autocompletar mais nada, a gente tem essas 4 linhas do dockerfile.server. Depois disso, o próximo Dockerfile que a gente vai criar vai ser o do cliente, então dockerfile.client. Você pode utilizar o nano ou o VS Code. Nesse caso do VS Code, a gente vai utilizar uma imagem do Debian, from Debian. Não vamos utilizar nenhum tipo de versão ou tag, no caso. A gente vai utilizar o apt update e apt install -y-curl através do comando do... a gente vai utilizar o interpretador de comando shell, o bash, tá? Ctrl S aqui eu salvei, ele salva automático também, se a gente definir ali no VS Code. E pronto, a gente definiu esses nossos 2 Dockerfiles, cliente, servidor e também o arquivo de .env de variáveis de ambiente. O nosso próximo passo, deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui, o nosso próximo passo é criar o arquivo do Docker Compose, onde que a gente vai chamar toda essa estrutura para nós. Então, a gente pode vir aqui, code, e criar o arquivo docker-compose.yml. A
gente vai abrir o arquivo. Aqui a gente pode utilizar como compose ou um arquivo YAML. Eu vou utilizar como YAML para ele trazer, o VS Code trazer, trocar aqui, ó, YAML. E também o espaçamento, eu vou recuar o espaçamento usando indentação de 4 espaços. Então aqui no Services, tá? A gente vai utilizar o primeiro container, o primeiro serviço, tá? Vai ser do servidor, ou seja, a gente vai utilizar um build, tá? A gente não vai definir o diretório, a gente só vai definir o context, e o Dockerfile vai ser dockerfile.server, aquele Dockerfile, porque a gente vai ter que especificar, porque a gente tem 2, tá? Logo abaixo, como o Copilot nos sugere, as portas. Tá? Mas eu não vou colocar 8080 para 8080, eu vou colocar uma variável que vai se tornar uma forma dinâmica. Tá? Ao invés de server port, a gente vai utilizar a nossa variável lá do host, do .env, que é host port, host underline port, tá? Que vai ser a porta, na verdade, 5000, que a gente definiu lá no expose do container. Então, host port será a 5000. A gente vai utilizar o restart. Vamos utilizar a flag unless stopped, tá? No caso da parada. E a gente vai criar um comando, tá? Que é um comando Python. Esse comando Python, eu vou trazer ele aqui no ele trouxe aquele no Notepad, trouxe ele aqui para nós. Vamos utilizar um Alt Z para quebrar a linha, tá? A gente vai instalar com o comando Python, -c é de command, então from Flask import, a gente vai utilizar o Flask, o JSONify, para a gente trabalhar com JSON, que é a requisição e resposta da nossa API REST. Em Flask, a gente tem o nome, a gente vai estipular uma rota, ou seja, a gente vai colocar o URL do servidor que vai disponibilizar essa nossa aplicação na web, no caso o container servidor, e a gente vai ter um endpoint, uma URI, um final de URL, que é a porta, URL de servidor na porta 5000 /API /hello. Ele vai trazer com o JSONify um JSON chamando aí de olá servidor Flask, dizendo que o nosso servidor ele estará em execução. Logo abaixo dos comandos a gente vai estipular volumes, ou seja, uma pasta para guardar dados nesse container, que a gente vai vincular entre a nossa máquina local e, em tempo real, sincronizar com a máquina de dentro do container. Então, o nosso host Docker e o container. A pasta shared, tá? A gente vai compartilhar com, nem no /app, vai ser o /shared, tá? E o diretório de trabalho, o workdir, será no /shared. A gente criou o serviço de servidor. Agora, a gente precisa criar o serviço de client. Então, dentro do build, a gente vai utilizar o contexto do diretório atual, o Dockerfile será aquele dockerfile.client que a gente definiu, e também ele vai ter um depends on. Esse depends on do server, por quê? Porque a gente vai ter que ter o container servidor para então criar o container cliente, porque senão o cliente não vai ter quem acessar. Então a gente colocou o depends on do serviço server. stdin, que é a entrada padrão, stdin open como true, o tty também true, para a gente estipular aí um terminal virtual para a gente acessar esse container. Os volumes podem também ser definidos do shared e também o workdir como shared, tá? Do compartilhado. São esses comandos, tá? São basicamente isso aqui que a gente precisa para criar o Docker Compose. Então a gente já criou os nossos arquivos, vou colocar aqui para nós, tá? A gente já tem o .env, a gente já tem os 2 Dockerfiles, tanto o client quanto o server, e a gente também já tem o arquivo Docker Compose. Todos esses arquivos criados, vou clear aqui para limpar o nosso shell. E agora sim, a gente vai seguir com os comandos. No caso, a gente já criou a estrutura. Tá. Agora, depois disso, a gente vai fazer a execução dos serviços. Agora, antes da gente executar os serviços, a gente precisa fazer uma rápida correção. Lá no Docker Compose, a gente executou aqui, ó, commands, tá? É command no singular. Tá? Vou Ctrl X para sair, Y para salvar, Enter para confirmar.
E agora sim, a gente executa os serviços através do comando docker compose up -d para executá-los em btash, em background, no caso, tá? O que vai acontecer? A gente vai importar os 3 arquivos, o arquivo de variáveis e ambiente, o Dockerfile para criar o container, o serviço de servidor, e também o de serviço de cliente, onde que os 3 arquivos eles vão se comunicar entre si, criando uma estrutura de container servidor e container cliente web que tem como tecnologias o container servidor executar e manter de pé uma API REST Web Backend com Python Framework Flask para ser acessada em URL com uma URI, uma rota pré-definida, por outro container cliente Debian Curl nessa mesma rede com volume compartilhado que pode acessar essa URL pré-definida. Então, dá o Ctrl L aqui e executar docker compose ps para a gente ver os containers em execução. E a gente tem 2 containers, o servidor com a porta aberta na 5000 do tipo TCP e também o cliente com bash. Todos os containers estão em execução no momento. Agora que a gente tem todos os serviços em execução, a gente pode entrar nos containers, então docker compose exec -ti, o nome do container, que é o container cliente, através do bash. Então a gente está no container cliente, a gente pode dar uma olhada nele nas suas especificidades, tá? A gente está no Debian, que inclusive é o Debian 13, Trixie, o codinome da versão. Então, agora para a gente acessar, a gente tem o curl aqui, ó. Então, a gente, para acessar o container servidor, a gente pode acessar server na porta 5000, cujo o endpoint é API /hello. Vou dar um Ctrl L aqui só para limpar. E pronto, a gente acessou via método, via verbo HTTP REST GET, o servidor na porta 5000, cujo endpoint, a URL, a rota, seria /API /hello, da qual a nossa request retornou uma resposta, uma response HTTP do servidor, cujo JSON de dados no body é message. Ali tem um olá do servidor Flask, só não trouxe em UTF-8. A gente está na pasta shared, porque a gente definiu para ambos os containers o workdir, tá? Para a gente entrar no container direto na pasta shared. Então a gente tem esse compartilhamento da pasta shared vinculado, inclusive, com a nossa máquina host Docker nesse exemplo. A gente pode criar um arquivo teste no cliente, tá? Por exemplo, put teste no arquivo cliente, e a gente tem aqui um arquivo teste. A gente pode sair desse aqui e dar um ls na pasta shared da nossa máquina host Docker, que inclusive esse arquivo teste ele vai ser vinculado lá fora. Então, a gente também consegue fazer essa conexão através da máquina host Docker, porque a gente definiu aí um vínculo de portas, tá, entre a porta do nosso host Docker, que a gente definiu do arquivo .env, para, no caso, a porta lógica, e também vinculado com a porta desse servidor na nossa API Flask do container, servidor no caso. Tá? A gente pode fazer esse acesso via localhost, então, através do curl, tem o curl instalado aqui, curl, através do protocolo HTTP, localhost, na porta 5000, a gente vai ter um acesso, mas essa URL ela não está disponível, porque a gente precisa colocar a URI /API /hello, para a gente receber a resposta certa do servidor, que é a rota que está configurada nessa API REST em Flask para ser consumida, que a gente consumiu inclusive via curl, tanto na aplicação cliente do container, quanto fora dos containers da nossa máquina física host Docker. Para a gente finalizar essas aplicações, a gente inclusive pode exportar os containers através do comando docker export -o para um arquivo do tipo .tar. Tá? Só falta aqui fazer essa questão. Então aqui a gente tem esse arquivo .tar. Deixa eu só tirar aqui o zoom para a gente e a gente vai ter acesso a ele. Tá?
Então aqui ele executou, a gente pode dar um ls-a e também a gente pode importar os containers utilizando o comando docker compose import "-i" desse arquivo .tar gerado que foi exportado, ou de qualquer outro que alguém exportou. E também para parar as aplicações a gente executa docker compose down para finalizar, para parar, para estopar os containers, remover as imagens, docker rmi, o nome das imagens, remover os arquivos, que eram os docker files, o docker compose e também o arquivo .change. E também a gente pode remover a pasta compartilhada, shared, para ter toda aí a aplicação resetada, no caso removida. Todos esses comandos e mais informações você encontra lá no meu site, ubisocial.github.io.